Senhor a todos que escutam o nosso canal. Hoje eu quero falar sobre essa palavra aqui, medo. Queria ler um texto bíblico, Mateus capítulo 14, versículo de número 26, diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, não temais, sou eu. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E aí a gente conhece a história que Jesus o segurou pela mão e não permitiu que o Pedro afundasse. Mas aí é interessante, essa palavra medo significa estado afetivo suscitado pela consciência de um perigo. O medo também significa se sentir ameaçado. O medo também está relacionado à palavra temor, ou também está relacionado também à palavra receio. A palavra medo, ela tem origem latina. A etimologia da palavra só prosperou na Península Ibérica. Eu fiquei interessante e achei muito interessante pesquisando na internet e ouvindo, sobre isso. Mas na Itália e na França, a palavra medo ganhou o teor acentuado da voz latina como a palavra pavor. Então, a gente lida com o medo muitas vezes para fazer alguma coisa. Exemplo, você está em pé em um prédio muito alto, um arranha-céu, e você tem medo de olhar para baixo. Não sei se você já teve essa sensação. Às vezes eu tenho esse medo de olhar para baixo, se o lugar é muito alto e ficar muito perto da beirada, porque a gente tem uma sensação, é isso que eu estou falando para você sobre o medo, essa sensação de consciência do perigo. Se eu escorregar, ai meu Deus, se não tiver nada que me segure aqui, se eu me descuidar, ficar tonto e vier a tombar para frente. Então, o medo é isso. E a gente fica meditando o que o Pedro ele passou. Você vê que, a princípio, todos os discípulos tiveram medo quando Jesus vem caminhando sobre as águas. Porém, a história vai dizer que eles disseram assim na mente deles: nós achamos que é um fantasma, deve ser um fantasma. E aí eles ficaram com medo. Despertaram primeiro, senso de medo. Depois Jesus acalmou os discípulos, dizendo assim: não temas, sou eu. Então o Pedro disse assim: olha, para eu ter a certeza que é o Senhor que está vindo sobre o mar, então deixa também eu fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo, eu também quero andar sobre as águas. E aí Jesus disse ao Pedro: então venha. E aí Jesus ficou olhando ele, parou em um determinado lugar ali antes de chegar no barco. O Pedro tem alguns passos, algumas palmas para alcançar até chegar a Jesus, se aproximar de Jesus. Então ele coloca o primeiro pé fora do barco e o pé dele se assenta na água. E aí ele tem a coragem de colocar o segundo pé, e ele coloca o segundo pé e o pé dele não afunda. Então ele começa a andar e vai em direção a Jesus. Só que a história diz que ele, sentindo o vento forte, teve medo. O agitar das águas, o vento agitou as águas e o Pedro ele teve medo. Então, a gente fica meditando o que o Pedro ele teve aquela sensação de perigo, de que ele ia afundar. Se ele não tem essa sensação, ele consegue andar e chegar até perto de Jesus. E talvez, quem sabe, dizer a Jesus: vamos voltar para o barco, nós dois andando de novo. Porém, ele teve o medo. Eu queria encerrar essa reflexão hoje, bíblica, dizendo assim, que o medo muitas vezes nos impede de alcançar objetivos maiores. Pedro queria ir até perto de Jesus. Ele não conseguiu chegar tão perto de Jesus porque ele teve medo.
Talvez o medo tenha prejudicado você na sua vida. Medo do que as pessoas acham do que você está fazendo. Medo do que você acha que as pessoas vão pensar das suas atitudes. Medo de ir em busca, né? E às vezes levar um não. Medo de enfrentar uma realidade e você acha que aquilo ali não pode ser vencido. Olha, existem vários exemplos e vários testemunhos de pessoas que conseguiram vencer determinados medos que eles enfrentaram, determinadas fobias. Então, se você enfrentar o medo, se você encarar ele e dizer você não me assusta, então talvez você consiga superar esse medo. E se o Pedro dissesse isso para o vento naquele dia, quando a mente dele quis duvidar, disse assim, esse vento não vai, né, me tirar do objetivo de alcançar o mestre. Essa água agitada não vai me tirar do foco de eu ir em direção ao mestre. Então ele teria caminhado e a história do texto não teria dito que o Pedro teve medo e começou a afundar. Não. O texto seria assim, e o Pedro conseguiu alcançar Jesus. Ao aproximar-se dele, ambos voltaram para o barco. E aí a história terminaria com outro teor. Controle seu medo. Aprenda a viver com seu medo. Não é vergonhoso sentir medo. Não é constrangedor ter medo de algo. Não. Você é um ser humano. Todo ser humano sente medo de alguma coisa. Mas aprenda a vencer determinados medos. Você pode chegar muito mais além do que você imagina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.